E o fato que os especialistas de fora estarem suspeitando de tudo que está acontecendo dentro dessa investigação chama muita atenção. Eu nunca vi um caso em que todo especialista está surgindo e está desmentindo a polícia. E aí pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira, dando continuidade na cobertura que eu tenho feito a respeito da Gabi Petito até aqui, e não tem sido fácil. Ao longo das últimas semanas, quanto mais a história se desenvolve, mais enrolada ela fica. E diferente de todas as histórias que eu abordo aqui, que normalmente são casos que já tiveram algum desfecho, algum desenvolvimento, ou então se passaram muitos anos desde que aconteceu, eu consigo ver como o sentimento é diferente por estarmos acompanhando real time todos os eventos. Mas hoje, como eu prometi na semana passada, eu vou fazer uma análise muito especial e inédita aqui no canal sobre aquela moça que testemunhou a confusão no restaurante e afirma que o Brian e a Gabi foram expulsos de lá. E em contraponto, a gerente do restaurante foi entrevistada pelo jornalista Brian Eaton e está desmentindo tudo. Aliás, ela colocou a Gabi numa situação muito delicada porque ela disse que a Gabi tentou sair do restaurante sem pagar juntamente com o Brian e depois acabou pagando, e então retornou para dentro para exigir o dinheiro de volta. Então se prepara porque hoje nós vamos chegar nesse momento de olhar e ver quem está falando o quê, e eu tenho certeza que informações muito interessantes vão ser extraídas. Já tem um pouco mais de uma semana que as notícias elas têm perdido a força dia após dia, já não tem mais se vinculado como era antes. Só para vocês terem uma noção, uma das minhas principais fontes para trazer as notícias sobre a Gabi Petito aqui para vocês não publica nada há dias, eles simplesmente abandonaram o caso e seguiram em frente. Então realmente eu tenho que esmiuçar a internet madrugada fora para conseguir saber o que está acontecendo. E o interessante é que agora que a notícia teria que repercutir mais ainda, considerando todas as estranhezas que foram reveladas nos últimos dias, parece que a chama está se apagando, pelo menos para a imprensa. Pessoalmente eu não fico abismado porque a imprensa não é um círculo confiável. A gente sabe que muitas vezes as notícias ali, elas são controladas e sempre tem alguém metendo, financiando, segurando, e a gente não sabe o que aconteceu internamente. Mas algumas informações estão pipocando e eu descobri e vou apresentar aqui pra vocês. Já quero aproveitar e dizer que se você não conhece meu canal, espero que você dê uma navegada aqui na série, nessa primeira temporada. Nós temos vários outros episódios aqui, inclusive a terrível história da autora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, dividida em parte 1 e parte 2, a história do Dr. Dead, a série Na Mira de Escândalos, As Mulheres do Presidente, que tem coberto tudo que aconteceu durante a gestão do Bill Clinton, envolvendo principalmente todas as mulheres, todas as pessoas que tiveram suas vidas destruídas por conta deste homem. Nós já temos 9 episódios que têm acompanhado de ponto a ponto todos os eixos, inclusive vozes que mereciam ter mais reconhecimento estão sendo expostas aqui no canal. Então não deixe de conferir a série Na Mira de Escândalos, As Mulheres do Presidente. E antes de continuar, eu quero dar um aviso muito importante. Eu tenho percebido que algumas pessoas têm tido um pouco de dificuldade para encontrar as playlists do canal, para entender a cronologia dos episódios, então eu decidi mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui pelo celular, se você ir aqui na página principal, tá? Então eu não sei se você de repente está assistindo um vídeo, você clica aqui, ó, vai Gustavo Negreiros, você vai aqui, ó, início, vídeos, playlists. Então se você ir aqui pelo início, tá? Você tem os envios mais recentes, então aqui são todos os vídeos que têm sido postados. Agora, se você continuar, então aqui tem a primeira temporada do Na Mira. Se você clicar nessa playlist, aqui vai mostrando todos os episódios que a gente tem. Então lembrando que alguns episódios tem parte 1 e parte 2, então a continuidade ela tá sempre depois da primeira parte, como por exemplo, esse caso aqui, depois vem esse. Então você pode olhar que aqui tá em ordem decrescente, esse aqui no caso é o nosso primeiro caso, e sempre aqui vai estar o mais recente. Então você não vai ter dificuldade, se você tiver perdido, em acompanhar a cronologia daqui da série como um todo. Agora, se você quiser conhecer a série Na Mira de Escândalos, As Mulheres do Presidente, aqui também tá organizadinho. Você pode ir aqui, ó, depois da playlist do Na Mira, você vai aqui, clique Na Mira de Escândalos e vai estar aqui, tá, certinho os episódios. Todos os episódios são na ordem correta. Então, ó, primeiro episódio, segundo episódio, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono.
Então aqui tá na ordem certinho, um episódio após o outro para você não se perder. Agora, se você caiu aqui no canal de paraquedas e tá querendo saber mais sobre os casos da Gabi Petito, eu também tenho uma playlist organizada para toda a cobertura em ordem cronológica. É só você ir depois das Mulheres do Presidente, você clica aqui, ó, Gabi Petito Cobertura. E aí você vai ver, ó, episódio 1, 2, 3, 4, 5, até esse episódio que vocês estão assistindo agora. Lembrando que outros temas que eu também abordo aqui no canal estão aqui organizadinhos e você pode também ir nas playlists criadas. Se você ir nas playlists criadas, aqui estão divididos os episódios, ó. O episódio 1 e 2 do caso da Lois Duncan, o outro, parte 1 e parte 2 de outro caso, o painel Reaction Crime, o Dr. Dead, o da Gabi e por aí vai. Então você pode conferir aqui, se você tiver alguma dúvida você comenta, a gente vai te ajudar, mas eu achei que seria legal dar esse esclarecimento para quem está um pouco perdido e está tendo dificuldade de encontrar todos os episódios, todos os temas que a gente já tem tratado aqui. E agora vamos continuar, porque aquela moça ou aquela mulher que tinha aparecido dizendo que era uma ex-namorada do Brian, pois é, aquela ali já cheirava a farsante desde o começo e ela foi descoberta realmente como farsante. Ela teve que assumir que ela estava inventando aquela história, parece que até o FBI foi na casa dela depois que ela fez aquelas postagens no Instagram. E essa moça que atende o nome de Gabriela Darling já confirmou tudo, que ela fez aquilo só porque queria fazer mesmo. Essas pessoas que querem ter seus 15 minutinhos de fama no meio da tragédia. E quem realmente decidiu dar algumas declarações chocantes foi o senhor Steven Bertolino. Pois é, o advogado da família do Brian disse na terça-feira que os erros cometidos pela polícia da Flórida na investigação sobre o paradeiro e o que aconteceu com a Gabi causaram muitas acusações falsas contra os seus clientes. Sim, pois é, a gente vai comentar isso depois. Também tem uma outra novidade, algo que eu achei interessante. Porque um instrumento foi encontrado em um parque da Flórida, onde aquela celebridade de reality show, o Doug e o Dwayne Chapman, estava procurando o Brian, vocês lembram? Naquele acampamento e tal. E parece que um pescador chamado Christopher Sacco encontrou esse instrumento no forte de South Park, no condado de Pinellas, em 23 de outubro. A princípio, esse pescador de 35 anos pensou que esse instrumento era um peixe grande, mas depois ele descobriu que esta ferramenta estava abandonada. Ele e um amigo estavam pescando perto de um playground no parque quando eles encontraram esse instrumento preto dentro de uma sacola de compras da Publix. Então esse pescador ligou para o gabinete do xerife do condado de Pinellas para relatar que ele havia encontrado essa ferramenta. E alguns policiais imediatamente correram para a área. Porta-voz do escritório do xerife diz que as autoridades tomaram conta dessa ferramenta e a colocaram como em propriedades e evidências. Acontece que desde então eles não deram mais informações a quem pertence. E isso é muito, mas é muito interessante mesmo, porque a gente sabe que o Brian, a família e a Cassie acamparam lá antes de voltarem para casa. E esse acampamento aconteceu depois que a Gabi desapareceu. E o que é interessante é que a ferramenta do Brian está desaparecida. Então já há muita especulação de que talvez essa seja a que todos estão procurando, que já sabíamos porque vimos numa foto com a Gabi, vimos no quarto do Brian. Aí um especialista em DNA veio a público e disse que o Brian ele teve semanas para alterar e ocultar e destruir qualquer evidência que tivesse na van, caso lá tenha sido onde tudo aconteceu. E ele diz isso porque o Brian voltou para Northport, na Flórida, em 1º de setembro com a van, mas sem a Gabi. E as autoridades só apreenderam a van no dia 11 de setembro. Então teve muitos dias até essa van ser apreendida. Significa que, claro que ela foi limpa, até porque naquelas fotos que a gente viu do casal de youtubers que estava passando, a van estava toda suja. E tinha inclusive umas marcas um pouco suspeitas por ali. Aí ele diz que, como consequência, os processos forenses foram completamente comprometidos e que dificilmente as autoridades iriam encontrar alguma prova do que havia acontecido. Mas essa declaração nem deu tempo de ir para as evidências, porque agora, no dia 6, o Steven Bertolino disse que o FBI tem todas as informações que precisa para concluir a investigação sobre o desaparecimento e o final do Brian. E ele falou nisso num tom de firmeza, inclusive ele mandou uma mensagem para ABC
dizendo que o FBI informou que o caso está encerrado. Mas os restos do Brian ainda não foram devolvidos para a família. Se essa declaração for verdadeira, e provavelmente deve ser, já que ele está falando em nome do FBI, significa que o caso está se preparando para dar o seu adeus de vez. Ainda mais porque no dia 7, no dia seguinte, uma fonte que alegou ser amiga de longa data dos Laundrie revelou para o The Sun que ele acreditava que o Chris e a Roberta haviam feito um acordo com o promotor distrital para imunidade. Segundo esse informante anônimo, esse acordo foi secreto e que entre as exigências era que os pais do Brian fornecesse evidências necessárias que encerrassem o caso. Essa fonte diz que o Chris e a Roberta estavam muito interessados em salvar a si mesmo e cada pedacinho que lhes resta. Já no domingo, dia 8, a Nicole, a mãe da Gabi, tweetou que ela ligou a televisão naquela plataforma do Hulu. Para quem não conhece, também é uma plataforma de streaming. E então a plataforma recomendou para ela assistir um documentário sobre o que aconteceu com a sua filha. Ela escreveu que era chocante porque parece que ela ainda está do lado de fora olhando para dentro e que essa não pode ser a vida dela, ela precisa continuar. Incluindo os pais, já tem se manifestado cada vez menos com o decorrer das semanas. Agora o que realmente tem viralizado é as paródias que o pessoal tem feito sobre os pais do Brian. Vocês vão ver uma agora. Guys, over here, I think I found something. I think I found my boy. Hey guys, over here. I think we found my son. Yeah. How do I know it's him? I mean, I don't know. I just found him. Like, yeah, it's gotta be him. Hey guys, I think I found him. I think he's over here. It looks like it might be him. Esse tipo de paródia tá ecoando em massa nas redes sociais, principalmente no TikTok. Isso vai acabar se tornando uma peça da cultura popular, porque ninguém tá acreditando nessa parte da história. E, aliás, quem demonstrou um pouco de ceticismo em relação aos últimos eventos foi o advogado da família da Gabi Petito, porque ele disse que estava chocado com o fato daquela TikToker ter achado a garrafa da Gabi lá perto onde o Brian foi encontrado. Ele ficou se perguntando como as autoridades, como o FBI deixou aquilo passar. E eu fui atrás porque eu queria ouvir opiniões mais firmes sobre os cães K9, porque no dia que eu postei aqui o vídeo falando que a polícia disse que os cães não conseguiam encontrar nada debaixo d'água porque eles não tinham habilidade para isso, eu recebi comentários de pessoas que conheciam esses animais e disseram que a declaração das autoridades era completamente absurda, que eles tinham sim habilidade para farejar até mesmo debaixo d'água. E eu fui ver uma entrevista de um especialista canino dando a opinião dele a respeito desse caso, e ele disse que esses cães são treinados para sentir o cheiro de partes humanas até mesmo debaixo d'água. Então o jornalista perguntou se era suspeito os pais do Brian acharem o Brian naquele local, sendo que os cães K9 estiveram lá dias antes. Aí ele respondeu que era altamente suspeito. Aliás, ele se mostrou cético em relação a tudo que aconteceu envolvendo esses detalhes. Até porque, como essa foi uma área que foi revistada pelas autoridades durante 5 semanas e os pais do Brian o encontraram em minutos, o especialista disse que os cães deveriam ter detectado e que para ele era muito difícil de engolir essa falha dos K9s. Aí no meio disso, eu fiquei sabendo de uma outra informação que também assim me deixou sem palavras. No dia em que os pais do Brian encontraram o próprio filho, as câmeras corporais dos policiais que estavam com eles não estavam funcionando. É isso mesmo, as câmeras estavam desligadas.
Dessa vez ninguém nem se prestou para dar uma notinha, nem que fosse uma desculpa esfarrapada para dizer do porquê isso aconteceu. Como que eles não tinham ninguém ali para mostrar o progresso, sem contar que uma parte de uma filmagem que eu vi rapidinho de alguém que estava ali na área e que filmou, tem uma altura que os pais do Brian, eles estavam por conta própria. A polícia estava no local e eles indo, sabe, onde queriam. Não é possível que não passou pela cabeça das autoridades, pela cabeça de um policial, de um detetive, de um agente do FBI que era estranho e que talvez eles pudessem plantar alguma coisa se eles não estivessem acompanhados. Mas pelo jeito a polícia tem demonstrado muita confiança, e inclusive o próprio FBI, nos Laundrie desde o começo. Eu também notei que a mãe, ela tava com uma mochila que parecia estar cheia. Isso é um fato que chamou a atenção de outras pessoas também, porque a mochila dela estava meio abastecida, se ela estava indo ali para encontrar o filho e não fazer um piquenique. Eu também estou tentando buscar mais informações sobre o clima e descobri que no dia que ele foi ajudar as equipes de busca lá no parque, parte da água já havia evaporado onde o Brian foi encontrado. Então, se ele quisesse, ele poderia ter levado as autoridades ali naquele mesmo local. Porque nessa época, os cães K9 também já estavam ali. Então, vamos dizer que com a água praticamente toda evaporada, como que os cães não detectaram o Brian? E aí a gente entra em outra questão que também está sendo comentada. Cadê as roupas dele? Porque só a mochila e o caderno estavam ali. Então as roupas foram levadas pela correnteza, mas a mochila e o caderno ficaram do lado dele. E outro tapa na cara da investigação é que parece que eles não vão conseguir fazer testes de DNA para identificar o Brian. A identificação vai ficar apenas pela arcária dentária mesmo. Eu ouvi um especialista falando que não é 100% confiável a arcária dentária, e outro especialista falando que sim. Então eu vou procurar mais informações para trazer para vocês nesse respeito. Eu vou procurar ouvir outros profissionais para que eu consiga ter uma opinião imparcial de alguém que não esteja tão envolvido e que não queira ver mais a coisa pegar fogo, mas eu queria realmente saber a verdade. Se eu fiquei preocupado com isso, agora que o DNA não pode ser confirmado e eles vão ficar apenas com a arcária dentária, eu ouvi especialistas dizendo que era meio perigoso e que será altamente suspeito. Já um outro que eu ouvi por cima, e eu vou procurar ouvir mais vozes, falou que não, que era super confiável e tal. Então eu ainda assim não sei em quem acreditar. Aí o que é mais suspeito é que a polícia sentou com a comunidade numa reunião local e disse para os moradores que o Brian provavelmente havia sim colocado um fim na sua própria história. Só que essa notícia viralizou, é claro, e saiu em todos os jornais. Aí a polícia veio e disse: a gente não achava que isso ia viralizar para a mídia. Então eles deram uma informação para a comunidade que não é oficial e agora eles não estão querendo confirmar. A confirmação tá meio que por conta própria do que foi gerado entre a especulação do que essas autoridades espalharam para aquela comunidade. Sabe, como se fosse assim: tô dizendo para vocês espalharem, a responsabilidade fica por conta de vocês. Isso é um pouco preocupante porque não combina com a polícia estar por aí gerando boatos. A gente viu que no episódio das Mulheres do Presidente, o 4º episódio, que tem o escândalo do Travelgate, sobre essa questão de espalhar boatos, qual era o verdadeiro plano. E eu achei isso meio que incompatível com a postura da polícia. Tem uma outra questão que eu lembrei. Tem um dos episódios aqui, dos primeiros, que quando as pessoas estavam furiosas, que o Brian havia escapado, a polícia veio e se manifestou, inclusive o porta-voz foi bem ríspido, xingando e jogando a bomba pro FBI, para outro departamento, do porquê ninguém tinha levantado vigilância para monitorar o Brian e sua família. Só que agora a gente já sabe que eles tinham colocado câmera e estavam vigiando a casa do Brian antes dele fugir. Então aí eu pensei, peraí, se isso estava acontecendo, por que o porta-voz da polícia veio a público e disse que não tinha nenhuma vigilância? E isso me chocou porque eu não sei como isso passou batido pela imprensa, como ninguém tá falando sobre isso, mas o porta-voz da polícia diz que não tinham feito mesmo nenhuma vigilância e agora a gente sabe que eles fizeram. Então significa que tá um festival de mentiras toda essa história. E um outro ponto é que a gente não tem notícias do antropólogo há semanas. E quando o caso caiu nas mãos dele, ele disse que não ia demorar muito, que talvez em 3 dias já ia ter notícias. Mas até agora nada. E o fato que os especialistas de fora estarem suspeitando de tudo que está acontecendo dentro dessa investigação chama muita atenção. Eu nunca vi um caso em que todo especialista está surgindo e está desmentindo a polícia. E o pior é que quando eu me refiro não é mais nem a polícia em si, mas é o FBI que está super envolvido, mas eu não sei o que eles estão fazendo, não sei o que eles fizeram até agora, aliás. Então acaba que não nos resta muito. Mas agora finalmente nós chegamos no vídeo da Nina, eu vou colocar aqui para vocês assistirem. E depois eu vou fazer uma análise dando a minha opinião sobre o que ela disse,
contrapondo totalmente a versão posterior dada pela gerente daquele restaurante. But saw like a blowout of a situation between Gabby Petito and Brian Laundrie in Wyoming when we were there. Yes, we have already talked to authorities. He's like, oh my God, I know how he looks familiar. Nina, we saw them in Wyoming. They were the couple fighting at the restaurant. We were at this restaurant, you guys, Friday, August 27th, 1 p.m., sitting right next to them. They got kicked out of the restaurant and were fighting with the hostess. They were fighting with the hostess. She was hysterically crying. And she walked out and she was crying and she was staying on the sidewalk. And I was watching the whole thing unfold. And he walked back in the restaurant and he's fighting with the hostess. And I didn't know what happened. I don't even know if they got kicked out, but they like left abruptly. And like she was standing on the sidewalk crying and he walked back in and was like screaming at the hostess and then walked back out. And then he walked back in like 4 more times to talk to the manager and to like tell the hostess off. And like she, I feel like I'm gonna cry. So she walks out, she's upset, she's crying, and he's like more angry. Like you could tell like it's more sadness for her and she's crying for some reason. I don't know if she was embarrassed or what, because I don't know, I couldn't hear, I don't know what was going on. I could just see what was unfolding. And so she's standing on the sidewalk. I could see her through the front door and she's standing on the sidewalk crying, and he walks out with her, but then like right away turns around, walks right back in, and he's, you know, kind of like violently like talking to the hostess, and you could tell he's angry, and they're just kind of like doing the whole like sorry, like we don't know what to tell you kind of thing. You could tell he was relentless. He wouldn't drop it. Whatever it was, he wouldn't drop it. He walked out. He walked back in the restaurant probably 4 more times, just to kind of make a scene and just to get his point across, which, you know, I don't know what that was. I really don't know what happened, but she just apologized. I think she was telling him like, come on, like just drop it, let's go. And she like looked at the hostess and she was just like I'm sorry. And that was it. And without a shadow of a doubt, I'm 1,000% positive it was them. So I think I made the mistake of doing so, because now I have no reason to fabricate a story like this. I'm literally just putting the story out there because 1, it's crazy, and 2, I just figured it could help in piecing together the timeline of what happened. If you think it sounds crazy, like, I agree, it sounds crazy to me too. Like, I'm still in shock. Like, I can't believe that this happened. I didn't put this out there for attention or for any other reason, for any other ulterior, and that's it. So do what you want with the information, or believe me, don't believe me, I really don't care. That's that. Quando ela fala que viu a Gabi e o Brian, é interessante porque ela enfatiza, e a gente vê uma alteração no pitch vocal dela, mais alto e mais agudo, e também um gesto ilustrador com a mão, que apenas serve para complementar o conteúdo que está sendo verbalizado. Então esses efeitos de pitch, eles foram observados em situações que variam em termos de desenvolvimento emocional, principalmente em aumento de situações que evocam emoções fortes, igual alguns artigos do Dr. Paul Ekman explicam em 1991. Aí depois, quando ela fala que eles estavam brigando com a anfitriã e que a Gabi estava chorando histericamente, se percebe outra alteração vocal. E dessa vez é uma diminuição no volume vocal e até um gesto ilustrador com a mão. E há também uma inspirada funda. Aí depois, em outro momento, quando ela fala "sinto que vou chorar, isso é tão estranho", pode-se observar uma queda no volume vocal. Isso pode significar que ela estava relembrando todas aquelas emoções fortes que ela estava tendo quando presenciava aquela cena, somando ao desfecho de saber que a Gabi já partiu e de lembrar que ela conheceu aquele casal, que ela viu pelo menos de longe, e agora a pessoa que ela viu não está mais entre nós. E no final, quando ela enfatiza que cometeu um erro de falar, ela enfatiza afirmando com a cabeça e também um gesto ilustrador
sensor que serve apenas para acompanhar a fala e que também acompanha o movimento de cabeça em sincronia. Então, neste momento, eu acredito que ela esteja congruente em sua fala, ou seja, acredito que ela está falando a verdade. Com essa conclusão, eu começo a me perguntar por que a gerente disse aquelas coisas pro Brian Eaton. Ela desmentiu, inclusive, se você estiver pensando assim, de repente, no momento em que o Brian estava furioso, estava gritando com todo mundo, ela não estava presente. De repente, ela só viu o Brian quando ele estava calminho, mansinho. Certo, isso até poderia ser verdade, dela ter visto outro momento e não ter presenciado aquele do auê todo, mesmo sendo gerente, ela não estando presente. Porém, o que anula essa hipótese é que ela disse pro Brian que tudo que ele ouviu era mentira. Ela não apenas descaracterizou toda a versão da Nina, como ela diz que nada daquilo aconteceu. Então significa que ela tem certeza que esses eventos são mentirosos. Então que ela conversou com toda a equipe, que ela perguntou pra todo mundo, olha, vocês que estavam 100%, eu que tava lá atrás na cozinha, não vi nada, isso que saiu aí é verdade ou não? E a outra questão é que ela vem com essa história de que eles saíram sem pagar e que a Gabi voltou pra dentro pedindo dinheiro de volta. Sem contar a câmera de segurança que foi apagada. Nessa hora eu me pergunto por que o FBI não vai conversar com essa mulher, porque quando a tal da Gabriela Darling surgiu dizendo que era ex-namorada do Brian, o FBI bateu na porta dela no dia seguinte, mas agora essa outra surge falando, olha, não, é tudo mentira, nada disso aconteceu, ninguém vai lá. A questão aqui é, uma testemunha pode estar mentindo gravemente, uma testemunha pode estar dizendo coisas que são gravíssimas, porque se isso fosse verdade, se a Gabi fosse minha irmã, eu ia ficar chocado com esse comportamento. Isso é uma situação que pode mudar muito na cabeça das pessoas quando você joga uma informação desse jeito. Olha, eles tentaram roubar o restaurante, ela queria o dinheiro de volta. Isso cria espaço para narrativas que podem não ser verdadeiras. E isso gera incômodo em quem está acompanhando, isso gera desconforto e isso passa uma sensação de que estamos sendo enganados. Milhares de youtubers foram nos lugares em que a Gabi e o Brian foram e eu vejo que tem surgido esforços e movimentações, mas infelizmente eles não são mais suficientes porque o poder civil tem um limite. E nesse estágio parece que a investigação independente está respirando por aparelhos. E vale lembrar que essa investigação independente foi feita por civis. E eles são os maiores destaques desse caso. Foram civis que involuntariamente deram a localização da Gabi pro FBI. Foram 2 civis que acharam o próprio filho depois que milícias de agentes federais passaram dias e semanas com toda a tecnologia possível vasculhando a área e não encontrando nada. Foi uma civil que achou uma evidência, uma garrafinha que milagrosamente o FBI também deixou passar. Foi uma civil que expôs que o Brian e a Gabi brigaram no restaurante. Foi um outro civil que descobriu que as filmagens desapareceram de todos os lugares por onde eles passaram. Então significa que 80% do que a gente sabe desse caso tem vindo através de civis. Aí a polícia confirma, porque é obrigada. Eu não sei se as pessoas ainda se deram conta disso, mas isso aqui é grave. Nós estamos falando que pessoas normais contribuíram com a maior parte das informações que aglomeram todo o compêndio de dados que nós temos sobre a Gabi e o Brian. A polícia e o FBI trabalharam em colaboração desde o começo e eles cometeram erros bárbaros. E eu não sou contra a polícia, não sou contra o FBI, não faço parte desse movimento, mas quando há uma coisa errada, quando há algo que não está batendo como essa situação, a gente precisa sim questionar e bater na trave até que alguém responda. E acontece que o que eles mesmos, a FBI e a polícia, estão nominando como erro, pode ser encaixado em outra colocação. Uma colocação mais obscura e controversa. E uma coisa preocupante é que as teorias são mais coerentes do que as próprias explicações que a polícia tem fornecido. Ninguém perguntou se eles confundiram o Brian não com a mãe dele. Até porque eu tô com muita dificuldade em engolir essa parte. Só que foi perguntado como ele saiu de casa e entrou no carro e foi embora com milhares de agentes monitorando a casa. Ninguém respondeu essa questão. Eles vieram explicando, a gente achou que o Brian tinha voltado, mas eles não falaram
Como que ele saiu com o monitoramento? As gravações que desapareceram, ninguém explica. A capa azul, ninguém explica. O Brian teve que abastecer a van pelo menos 7 vezes antes de chegar à Flórida. Todos os postos de gasolina são obrigados a ter câmeras de vigilância. Por que o Brian não aparece nessas filmagens? O FBI foi atrás dessas gravações? Por que os pais dele não foram interrogados? Porque a filmagem do acampamento em que ele foi com a família não é liberado para o público. Alguém o viu voltar desse acampamento mesmo? Porque a estrela de reality show do Andy Chapman chegou a afirmar que o Brian não saiu daquele acampamento, que ele olhou a filmagem, que ele viu o Brian, o Christopher e a Roberta entrando, mas ele só viu o Christopher e a Roberta saindo. Se isso não for verdade, por que eles não pegam e jogam logo essa filmagem na internet, divulgam e falam, não, ó, tá aqui, ó. Por que eles não divulgam? Enfim, são muitas perguntas e é desconcertante essa visível percepção de que uma sabotagem aconteceu na cara de todo mundo. E infelizmente as semanas vão passar, os dias vão embora e as vozes vão sumindo até que ninguém mais questione. E a narrativa que vai prevalecer é a narrativa da superfície, porque se você olhar mais no fundo, vai no mínimo ter a impressão de que a verdade está escondida. E com certeza não é essa que estão dizendo por aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, dá seu like, deixa a sua teoria aqui embaixo, eu tô louco pra ouvir. Vocês têm sido mentes muito pensantes desde que a gente tá atrás de respostas desse caso desde o começo. São quase 3 meses que eu tô nesse caso, consequentemente vocês estão comigo também. Então é óbvio que a essa altura a gente quer saber a verdade, quer saber o que tá acontecendo e tem sido muito bom receber o apoio de vocês ao longo de todas essas semanas e de todos esses dias. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, conheça meu livro Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, mas se você adquirir pelo meu site, o frete é gratuito, você recebe o livro autografado, com marcadores, com um pôster exclusivo. Aqui conta uma história de um rapaz que se vê preso em uma série de maldições hereditárias. Ele precisa descobrir onde o serial killer está se escondendo em sua própria casa. Se você tem Instagram, me segue no Instagram, Gustavo N Psicanalista. A gente se vê no próximo caso, que vai ser mais rápido do que você imagina. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!